profeta Isaías, no capítulo 2, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. A palavra do Senhor, irmãos, ela é cheia de revelações dos últimos dias, não é? Aqui a palavra se refere aos últimos dias, não é? Nós vemos essa expressão na Escritura em várias partes da Bíblia, os últimos dias. Mas os últimos dias para Deus pode ser anos, pode ser 2000 anos, 3000 anos. Mas, na verdade, de Cristo para cá se refere últimos dias, sendo que esta palavra ela vai se cumprir perfeitamente quando Jesus reinar na terra, porque verdadeiramente as armas de guerras não vão existir nos 1000 anos em que Jesus reinará sobre a terra. Por isso que a expressão está aqui, vai ser convertido as armas de guerra em enxadões, em foices, instrumentos agrícolas. Isso vai ser literalmente. Não vão aprender a guerrear mais, porque no milênio do reinado de Jesus não haverá guerra, não haverá armas de guerra, somente, não é, agricultura, trabalho, e Jesus e os reis que ele vai estabelecer pelo seu poder dentro do seu povo governarão por 1000 anos ao mundo. Mas esta palavra ela já está assim começando a se cumprir. Por quê? Desde que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito de Deus nos discípulos e nos outros que iam se convertendo começou a impulsioná-los a evangelizar e a chamar as pessoas para ouvir a verdade. Vinde, subamos à casa do Senhor. Subir à casa do Senhor, uma expressão, né? Que naquele dia também vai se cumprir isso. Mas o Senhor, Ele tem já transformado, já nesse tempo, muitos que usavam suas armas carnais para o mal, né? Transformando-os para o bem. Aleluia. Nós, por exemplo, tínhamos armas. Vamos comparar estas armas de guerra, foice não, lança e espada, como, por exemplo, nossas palavras agressivas, palavrões, não é? Armas de guerra, arma de destruição, mentira, não é?
fofoca. Vamos comparar que essas armas terríveis são armas de matar, tirar a vida, que não faz nada de bom para as pessoas, não é? Muitos foram transformados, e essas armas, a língua, foi transformada em palavras de bênção, lábios que pronunciam coisas boas para o Senhor. Por isso que Isaías recebeu essa revelação, que com a vinda do Senhor, naqueles dias, haveria essa transformação. E essa transformação começou com os que estão já em Jesus. Mas isso vai se cumprir fielmente naquele dia, quando verdadeiramente, né, toda a terra estiver sujeita ao reinado do Senhor Jesus. A palavra foi pronunciada para Israel e para o povo de Judá. Parece que a profecia é só para Jerusalém, para o povo judeu, mas é que todas as nações, os povos, né? Aqui diz aqui, veja bem, versículo 3: e virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine que concerne aos seus caminhos e andemos, né, nas suas leis. Irmãos, quem realmente busca Jesus de verdade para a vida eterna, pergunta pelo conhecimento da palavra para obedecer, pois seu coração é inclinado à obediência à palavra de Deus. Por isso que isso só vai se cumprir naquele dia, porque hoje nós temos muitas pessoas com o nome de Cristo, de cristãos, de evangélicos, mas na verdade não se interessam em conhecer a palavra para colocá-la em prática no seu viver. Por isso a palavra se cumprirá perfeitamente, completamente naquele dia, porque naquele dia, depois das calamidades que virão sobre a terra, depois da grande tribulação, os que restarem vivos darão grande valor à palavra de Deus. A coisa será tão terrível que aqui ao longo do texto teve uma coisa. Desde o versículo 12 em diante: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todos os que se exaltam, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano. Esses cedros do Líbano aqui são pessoas altivas, são pessoas grandes, pessoas influentes, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos. Esses montes altos também são pessoas influentes, pessoas que se destacam na sociedade, no mundo, no meio do povo de Israel, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Glória a Deus. Amém. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Isso aqui, irmãos, vai acontecer na grande tribulação. Deus vai destruir todos os ídolos. Os ídolos dos pagãos, os ídolos dos povos e os ídolos brasileiros, dos católicos também. De Maria, de João, de Antônio, de Pedro, santo da cabeça, santo não sei de quê, milhares de santos. Isso tudo Deus vai destruir. Aleluia, Senhor. O Senhor vai destruir tudo isso. A Bíblia diz que totalmente vão desaparecer. É ídolo. É para representar alguém, algum santo, é ídolo. Até a fotografia que a pessoa põe dentro de casa para ficar enaltecendo seu filho, seu pai, sua mãe, é ídolo. Tudo que se apega é ídolo, é idolatria. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando eles se levantaram para assombrar a terra. Esse aqui é o dia do Senhor. Então esse dia ainda não completou, porque o Senhor está começando devagarinho a se levantar para assombrar. Assombrar, irmão, é trazer treva, trazer tribulação, angústia sobre as nações, sobre os povos. Glória a Deus. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro
que fizeram para eles se prostrarem e meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Então, irmãos, a terra será assombrada pelo Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor trará um mal terrível sobre as nações. Lá no Apocalipse também, né? Diz que os grandes vão se colocar nas fendas, nas cavernas, e vão se esconder, e vão dizer aos montes: caí sobre nós, escondermos, né, daquele que está sentado sobre o trono. Glória a Deus. Porque será tão terrível o mal que o Senhor vai trazer sobre a terra na grande tribulação, que nem os crentes evangélicos sabem medir. Quão assombroso será esse dia do Senhor. Porque a terra nunca experimentou um tempo como este. No entanto, aqui diz que chegará um momento tão cruciante que os que confiaram nos seus ídolos jogarão as topeiras, ouro, prata, porque nem ouro, nem prata servirá para negociar, para comprar mais nada. Apocalipse 18 diz que o Senhor vai transtornar de tal modo o poder financeiro da humanidade, que os comerciantes vão lançar a terra para cima, lamentando porque não podem mais negociar, não vão poder mais fazer nenhum tipo de transação, porque Deus vai balançar a terra, trará grandes terremotos. O Senhor trará grandes terremotos que vai balançar a terra inteira, como diz Isaías no capítulo 24 e também lá no Apocalipse 16. O Senhor vai tirar a estrutura da terra, o poder financeiro, o que toca essa terra, o poder financeiro, a falsa religião e o domínio dos homens pela política, porque os homens pela política criam leis para beneficiarem a si mesmos. Deus vai estruturar isso, porque há muita injustiça nesse meio, e o Senhor dará o cabo a todos os legisladores e a todos os juízes da terra que julgam injustamente. Glória a Jesus. Aleluia. Quantos estão de mão dadas com leis injustas, e o Senhor vai transtornar a terra por isso. Mas naquele dia, os homens que certamente vão buscar a Deus, eu creio que esses que vão lançar as topeiras aos seus ídolos são pessoas que vão se converter de verdade, vão meditar o quanto valorizaram a matéria, e essas coisas não lhe puderam sustentar no momento da tribulação. Deus fará com que a humanidade se sinta desarmada, desprovida, sem condições alguma. Porque hoje, quantos milhares se sustentam e se acham seguros nas coisas que possuem? O provérbio diz que a fazenda do rico é como uma cidade forte e um muro alto na sua imaginação. Na sua imaginação. Quem sustenta o homem é Deus. Aleluia. Pois a morte não pode ser comprada por dinheiro, o rico não pode se livrar dela, nem o homem grande, nem aqueles que dominam e matam os outros não podem dominar a morte. Quando ela chega na sua casa, nem a sua arma, nem aqueles que lhe guardam pelas costas, seus guarda-costas, nem a sua casa forte, nem o seu carro blindado pode morrer dentro do carro blindado, se o Senhor tocar nele, mandar um anjo tocar. Como Herodes, que era um homem, um rei que tinha poderes, tinha saúde, tinha vários homens a seu serviço, tinha centuriões, tinha homens que comandavam milhares, mas quando ele se exaltou, o Senhor deu ordem a um anjo que tocasse nele. E o anjo tocou com a ponta do seu dedo somente. Glória a Jesus. Estando Herodes todo guardado ali por milhares de soldados, mas os soldados não puderam deter os micróbios, os bichos que o comeram. Imediatamente ele expirou e morreu. Aleluia. Mas o anjo tocou nele e ele foi comido de bicho imediatamente. Porque, irmãos, os homens são carne, nós somos carne.
estamos, ou seja, temos um corpo de carne, vivemos nesse corpo de carne. Aleluia. O nosso interior não, nosso interior nós temos a alma e o espírito, que somos nós mesmos aqui dentro. Mas esse corpo é um corpo de carne. E homem nenhum pode se suster diante do Senhor, porque a Escritura diz que quem habitará com as labaredas eternas, com o fogo consumidor? Referência a Deus, referência ao imortal, ao todo-poderoso, ao eterno. Ninguém na terra pode habitar com o Senhor, se não Aleluia, Jesus. se não passar pela transformação. Tem que passar pela transformação para o corpo ser revestido de incorruptibilidade, incorrupção, de eternidade. É preciso passar pelo processo. Primeiro, entender que está errado. Segundo, se arrepender. Terceiro, se converter, buscar a Deus e pedir o seu perdão. Então ele continua no processo. Deus lhe perdoa e dá a ele as provas para ele fazer, se é que ele vai permanecer na firma. É preciso fazer o teste. Quando ele termina o teste, no tempo de vida em que ele vive aqui para Jesus, no caminho do Senhor Jesus, se ele for aprovado, então ele continua ainda pelo processo. Quando chegar o tempo que terminar a sua vida, seu corpo passará então pelo processo da corrupção, pois ele será desfeito e ele sai desse corpo e recebe então o corpo incorruptível. Aleluia. Aleluia. Semelhante ao dos anjos. Glória a Deus. É um processo. Ninguém na carne, vivendo com os gostos carnais, poderá herdar a vida eterna. A vida eterna é concedida para aqueles que entram no processo, passam pela faculdade de Deus, aceitam a mudança, a transformação e fazem de coração, porque nem adianta fazer de fachada, porque ele é provado no coração. Deus sonda o coração para saber se o indivíduo está fazendo por amor ou se está fazendo por outro sentimento. Por isso que ninguém pode escapar do Senhor, não é? Sabemos que esse dia está chegando. As pessoas que vão convidar, como nós convidamos, são pessoas que querem o bem da outra. Vinde, vamos buscar a Deus, vamos ouvir a palavra, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra. São pessoas que amam a palavra, amam a verdade. E verdadeiramente isso já começou, porque temos anunciado esse santo evangelho para todos os irmãos, as pessoas que estão lá fora, não é? Mas, irmãos, algo tremendo vai acontecer nesses últimos dias, que os homens ficarão desprovidos de sua arrogância, de sua valentia, de sua coragem, pois Deus vai trazer um transtorno tão grande que os homens se sentirão desencorajados, medrosos, trementes. Porque, irmão, não será uma simples guerra. O mundo será desprovido da presença do Senhor Deus, do Espírito Santo, dos santos anjos. As pessoas sentirão pavor no ar. Vocês já viram uma pessoa enlouquecida, que ele fica olhando assim, ele vê demônios. A pessoa enlouquecida é uma pessoa, ele fica aéreo, ele fica num espaço onde não tem Jesus, onde não tem a presença dele, só demônio lhe atormentando na sua cabeça. Ali perto dele não tem anjo. Vocês sentem muitas vezes paz, e às vezes na paz vocês confundem tanto que dá lugar à carne, como está escrito: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vós que fossem chamados à liberdade, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Mas essas pessoas enlouquecidas, elas não têm liberdade. Elas vivem completamente dominadas por espíritos que lhe causam uma loucura, um estado de loucura, porque a pessoa não percebe as coisas, só vive ali controlada por espíritos, não é? Sua consciência, seu subconsciente são tomados, não fazem nada perfeitamente. É claro que alguns atribuem a loucura a doenças, falta de alguma coisa, mas o Senhor disse que Ele enviaria a loucura se caso o seu povo, ou o povo na terra, é claro, não obedecesse a sua palavra, as suas leis. E o Senhor enviou também um espírito que causou essa loucura em um homem. Seu nome foi
Saul, o primeiro rei de Israel. E ali ele era atormentado por um espírito. Era loucura que estava tomando conta dele. Em alguns momentos ele ficava tomado daquela loucura. Então, irmãos, aqui na terra muitos ficaram enlouquecidos por causa da ausência do Senhor e da presença terrível dos demônios na terra. Por isso que esse dia vai ser tão tremendo que o Senhor vai abater mesmo a soberba. Eu quero ler o versículo 6 em diante, que diz: mas tu desamparaste o teu povo, falando com o Senhor, alguém falando com Deus, né? A casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com filhos dos estranhos, e a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Vejam bem, quantas coisas promoveram o pecado? É pecado ter um carro? Não. Mas aqui diz que encheram a sua terra de carros e cavalos. É pecado ter o dinheiro? Não. Mas é que se encheram da prata e do ouro. O que o Senhor está falando a esse respeito? É que eles colocaram sua vida em prol dessas coisas e deixaram de adorar o Senhor, deixaram de buscar a Deus, valorizaram mais essas coisas. Nós vemos que isso está se repetindo em nossos dias, não é? E o Senhor está desamparando a muitos que já não sentem a presença do Senhor. Aqui diz que o povo aprenderam a ser agoreiro igual aos filisteus e aos vizinhos, às nações vizinhas. Irmãos, imagine, por falta de mensagem e pregação, nós temos um crente hoje que vai para a loteria esportiva, nós temos crentes evangélicos que consultam o horóscopo e se agouro. Irmãos, nós temos crentes evangélicos, né, que jogam cartas e baralho, que é usado da feitiçaria e valendo dinheiro. Aqui a Escritura diz que eles se encheram dos costumes das nações, né? Diz aqui: mas tu desamparaste o teu povo e a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus. Um povo que deveria confiar no Senhor, um povo santo, separado, agora também usavam de agouros, feitiçarias. Muitos evangélicos também, por não buscarem o conhecimento da palavra, porque são preguiçosos, não gostam da lei. O Senhor disse pelo profeta Jeremias, isso se cumpre nos dias de hoje. Vemos até pessoas chorando quando Deus lhe mostra situações difíceis, como, por exemplo, vão ficar na grande tribulação. Mas o Senhor diz: a minha palavra é coisa vergonhosa para eles, eles não gostam dela. Quando colocamos um comentário no YouTube a respeito de santidade, que a pessoa está recebendo algum aviso do Senhor, precisa santificar, não tem um líder, não tem um pastor, alguém que lhe explique dentro das Escrituras, mas está rodeado de pessoas lhe falando promessas. As pessoas não gostam da palavra, acham que estamos julgando. Ensinar hoje ficou difícil. Nós temos a responsabilidade de ensinar, e ensinar o meu evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. Nas boas novas está ali contido o aviso do Senhor, o dia aceitável, a consolação, o dia da condenação. Está lá em Isaías. Evangelho é isso. Evangelho é anunciar tudo ao povo, para que o povo verdadeiramente busque ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então a palavra do Senhor, ela está se repetindo, porque quantos se interessam de ir para a casa do Senhor ouvir a palavra? Mas se vai um cantor, o ídolo dos evangélicos, de algum lugar, o local lota, porque as pessoas, principalmente os jovens, ficam encantados e às vezes entram até em delírios. Há muitas feitiçarias no meio do povo do Senhor, em que chama muita atenção as pessoas que gostam disso. Como Deus vai acabar com isso? Se
a palavra pregada está sendo rejeitada. Quando anunciamos, dizem que estamos fazendo o povo se enfraquecer, estamos atacando, estamos contrário às pessoas, porque as pessoas estão sensíveis, elas choram quando Deus repreende, em um sonho, uma visão. Então, se nós como líderes e pastores e evangelistas vamos a essas pessoas anunciar a verdade, levar o remédio, dizer para ela: você precisa passar por uma cirurgia, você precisa ser reciclado, senão do jeito que você está, você não vai alcançar a nota suficiente, você não vai alcançar a saúde suficiente. Logo aparece alguém se condoendo dessas pessoas e querendo nos parar. Então o que o Senhor vai fazer? Ele vai trazer aflições no nosso país antes do arrebatamento, para despertar alguns. No arrebatamento da igreja, segundo o que ele tem revelado a muitas igrejas, tanto nos nossos lugares aqui, quanto as pessoas de outros estados e países, Deus tem falado a mesma coisa, que a maioria do povo dele irá ficar por falta de preparo. As pessoas pensam que Deus respeita a lágrima, choro, humildade externa, palavras humildes. O Senhor não respeita isso. Ele respeita a sua palavra. Se alguém estiver andando segundo a sua palavra, irmão, a palavra é Jesus. Se alguém tem sentimentos que lhe fazem chorar, ou tremer, ou soluçar, mas não se volta para Jesus, não se volta para a palavra, a pessoa simplesmente não se coloca na porta. Jesus é a porta. A pessoa precisa entrar na palavra, mergulhar na Bíblia, mergulhar na palavra, viver a palavra. A pessoa precisa verificar se a sua vida não está contra a palavra, se não está fora da palavra. Nós precisamos anunciar isso. Se as pessoas não quiserem ouvir, problema, mas é o que Jesus tem mandado nós anunciarmos, porque o povo se desviou. Nós estamos no tempo da apostasia e tem um monte de gente querendo passar a mão na cabeça desse povo. Nós precisamos anunciar, seja jovem, seja menina, seja menino, seja mulher, seja pessoa de idade, seja idoso, idosa. Precisamos anunciar para eles que estão vivendo a apostasia. E nós temos que chamar: vem, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vinde, e virão muitos povos, dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que se manifeste, para a gente rodar, para a gente pular, cair no chão, para ter reteté, para ter profecia, para ter visão. É isso? Não. A Bíblia manda chamar o povo para ouvir a palavra do Senhor, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a verdade, a palavra verdadeira, eu sou a vida, a palavra que dá vida, ele é o verbo. Ninguém vem ao Pai. Então eu tenho que passar pela Bíblia, eu tenho que passar pela palavra, eu tenho que viver a palavra para alcançar a vida eterna. Eu não posso ficar me enganando a mim mesmo. Eu fui ao culto hoje eu fui à igreja, hoje eu estive aqui, que eu esqueci minha carteira, né? Eu coloquei ali atrás e falei assim: hoje que eu vou deixar para não esquecer. Minha carteira, todo documento. Fui embora, cheguei em casa sem documento, sem carteira, sem cartão, sem tudo. Falei: eita, vou voltar. Voltei. Quando eu cheguei, apanhei a minha carteira. Aí me bateu aquele sono tão terrível. Eu não posso dirigir esse aqui. Me bateu o sono. Eu prefiro arrear em qualquer lugar. Aí deitei aqui um pouquinho. Aí levantei depois, fui no mercado para comprar queijo para fazer para os velhinhos do asilo, né? E lá encontrei duas pessoas. Um é cristão, né? Deu derrame não, deu infarto. Eu não lembro se ele falou se foi derrame ou infarto, não lembro. E deu uma outra coisa, de maneira que ele não pode nem falar muito, que a voz dele modifica. É o pai daquele rapaz chamado Rogério. E o Rogério, o filho dele, levou também um tiro, né? Foi assaltar a moto dele, quase morreu. E eles estavam começando a conversar, né? E falando muitas coisas, né? Depois apareceu outro rapaz que ele leva a compra das pessoas em casa, esqueci o nome. Então ele começou a falar para ele:
sobre os últimos dias, sobre a palavra, né? Sobre o que o Senhor Deus está fazendo, vai fazer. Ele também teve uma batida com a moto dele. A moto entrou aqui, o guidão entrou aqui, teve que abrir isso tudo aqui. Eu falei, rapaz, se você morresse, onde você estaria? Lá, né? Naquele lugar ruim, né? Pois é, de lá você não ia sair nunca mais. Então eu entendi o tempo de Deus nas nossas vidas. Deus não permitiu que o sono me dominasse, para justamente no momento que eu saísse daqui, exatamente, calculadamente por Ele, eu chegasse no mercado ali. Outro detalhe, eu ia para o mercado para lá. Algo me disse, não, pega logo lá, porque vai ser o mesmo preço, porque vai para lá, estava um trânsito aqui. Eu disse, é verdade. Fomos para lá. E foi exatamente quando eu cheguei, eu encontrei um, depois encontrei outro. Nós vemos que o Senhor guia o nosso espaço para nós evangelizarmos e falarmos para essas pessoas. Venham. Então, um deles disse, pode deixar que eu vou na igreja do Senhor. Eu disse, não, não é ir na igreja. Está vendo aqui? Estou dentro do mercado. Não estou dentro do mercado? Tá. Mas eu faço parte do mercado? Eu disse, não. Então é a mesma coisa. Não é ir à igreja. Você tem que fazer parte. Você tem que servir ao Senhor. Você tem que crer. Arrepender-se do pecado e abandonar a vida que você está. Que por mais que você seja uma boa pessoa, existem coisas que você faz que é pecado. Por exemplo, não servir a Deus já é pecado. Temos que anunciar para as pessoas. Vamos lá, não vem à igreja. Não é ir à igreja. Um vizinho do irmão Carlos, chamado Seu Jorge, eu disse a mesma coisa para ele. Aí as pessoas me criticam porque eu falo essas verdades. Eu falo para alertar a pessoa. E o Seu Jorge era um vizinho do carro. Eu disse, Seu Jorge, o senhor precisa de Jesus. Ele muito calmo, manso, dizia para mim, pastor, pode deixar que eu vou na sua igreja. Eu disse, eu não quero que o senhor vá na minha igreja. Não estou lhe dizendo isso. Não estou lhe convidando para ir lá na igreja. Dificilmente eu convido a pessoa, vai lá na minha igreja. Eu não prego esse tipo de mensagem. Não é o meu evangelho. Meu evangelho é de Cristo. Eu anuncio a vida eterna. Eu anuncio o inferno, a condenação do inferno, a libertação. Eu anuncio o arrependimento e o perdão de Deus. Eu anuncio a transformação do corpo carnal para um corpo espiritual. Eu anuncio essas coisas. Eu não anuncio isso para a minha igreja. Nem gosto de chamar ninguém para vir para cá. Eu não prego bondade. A pessoa já vem para cá achando que vai ter uma profecia, vai ter um monte de gente lhe falando um monte de coisa agradável. Eu não convido. Glória a Deus. Eu já prego na rua. Se ele gostar, ele vem. Se não gostar, fica para lá mesmo. Por lá mesmo fica. Então, o Sr. Jorge, não é ir na nossa igreja, não, Sr. Jorge. Ele é Jorginho, né? O senhor precisa ter um encontro com Jesus. Ele é muito manso, calmo. Sim, não, sim, pode deixar. Sem camisa, de short, que é maneiro. Sem Jesus. E nisso, logo, faleceu. Sou culpado do sangue dele? Não, está livre. Eu não tenho certeza, absolutamente não tenho certeza que ele recebeu a salvação. Não manifestou publicamente o arrependimento? É igual quando morre artista. A pessoa procura um vídeo que ele foi bonzinho, que ele fez caridade, para mostrar que ele foi para o céu por aquele motivo. Se ele não se arrependeu, não creu em Jesus Cristo, não tem caridade que põe alguém no céu. Quem põe o homem no céu é Jesus. A caridade, bondade, amor, é frutos de vidas arrependidas. Mas se a pessoa faz essas coisas e não profere o nome de Jesus, não confessa publicamente, antes se envergonha, ou é um crente incubado, escondido, esse verdadeiramente não recebe a salvação. Genuinamente, não. Então, amados, precisamos convidar as pessoas para ouvir a palavra. Amigo, se você quiser ouvir a verdade e estiver preparado para receber a palavra como Deus quer que você conheça, então tem um lugar que você vai ouvir a palavra. Porque, irmãos, as pessoas estão sendo detidas, estão sem qualificação para o arrebatamento, para entrar no reino dos céus. As pessoas do evangelho estão desqualificados, e são poucos que ousam falar isso, porque logo vem alguém atacando para parar. Mas a mim não vai parar, porque eu não paro. Eu não paro porque eu vejo todo dia o pecado na vida dos crentes, na vida do povo, na vida dos ímpios, lhe freando, lhe causando uma mornidão dos infernos.
E nós que amamos essas pessoas ficaremos calados, vendo-as a se enterrar. Só quem não ama não vai falar nada. Mas nós que amamos, eu não consigo ficar quieto, tem que ir lá falar para a pessoa, quando Deus me põe no caminho. Esse irmão mesmo, quando ele me disse que o filho dele levou um tiro aqui, eu falei assim, isso aí foi juízo de Deus, sem ele ter me falado. Eu disse, isso aí foi juízo de Deus sobre o teu filho. Eu disse, foi mesmo. E depois Deus usou um vaso dizendo, olha, eu permiti o diabo só tocar na tua cara, não tirar a tua vida, hein? Faz um conserto. Viu, Pedro, estava com você ontem? Que Deus, estava conversando com o irmão Artécio, que o Senhor, Ele faz isso. A uns, Ele permite que alguma coisa no seu corpo físico que acometa para ele tremer, para ele buscar a Deus e ver a morte. Porque, irmão, o crente escolhido, quando ele vê a morte na sua desobediência, ele fica apavorado. Ele fica pianinho, vai buscar o Senhor. Mas tem uns que Deus sabe que ele não vai permanecer, mantém na cama, mantém aleijado, mantém até o dia da partida. Por isso que eu não insisto no Senhor para curar determinadas pessoas. Eu oro, Senhor, se for da tua vontade, pessoas que estão em situação muito grave, com doenças terminais, doenças mortais, malignas, nós oramos assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes, irmão, nós vamos contra a vontade do Senhor. Deus quer salvar a pessoa do inferno e nós queremos que ela fique boa no corpo físico para voltar a pecar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então devemos orar com sabedoria. Deus é misericórdia, Deus é amor, Ele é fogo consumidor, Ele corrige e castiga o que ama. Amém. Glória a Deus. Ele é amor, Ele tem amado nós, Ele tem mostrado o quanto Ele nos ama, tem nos dado a respiração, tem nos poupado de tantas mortes. Aleluia. O Senhor tem dado a nós livramento todos os dias. A misericórdia dos seus são nova cada manhã, como nós lemos ontem. Isso não é amor, não, mas a correção dele também é o seu amor. Glória a Deus. Amados, então vai ser dessa forma, já que o povo não quer a palavra, já que não estão amando a palavra, se envergonham dela, só gostam dos versículos bonitos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confia no Senhor, faz o bem, habitará na terra e serás alimentada. Aleluia. Vinde a mim todos vós que cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como cervo brama pelas correntes das águas, se suspira minha alma por ti, ó Deus. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Só versículo bom. Eis que te porei por cabeça, não por cauda. Só versículo bom. Caixinha de promessa está cheia de versículo bonitinho. É por isso que o Senhor disse, meu povo não gosta da minha palavra, só gosta da promessa. Só gosta da promessa, mas nem a promessa vão ter, porque não querem a minha repreensão, como foi dito aqui esse dia. Alguém leu o livro de Provérbios capítulo 1, não é? Porque eles prezaram a repreensão do Senhor, então vão fartar os seus próprios frutos. Mas o Senhor aqui, irmão, está alertando que aquele dia do Senhor será terrível, que Ele vai abater a soberba de todos os soberbos, todos os tiranos. Todas as pessoas são consideradas como altos montes, pessoas que estão lá em cima no auge, não é, da fama, do dinheiro. Nós não atacamos isso, não. Apenas essas pessoas se ensoberbecem por causa das glórias materiais que encheram seus corações e se sentem superior a Deus e superior à sua palavra, alegando que não precisam de tabu de igreja, assim eles falam, chacoalhando a verdade, xingando, colocando nomes feios. Mas a palavra de Deus, ela não é tabu, não. E nem as suas doutrinas, ela é santa, eterna e gloriosa. A palavra de Deus é rei, é filho de Deus. A palavra de Deus é meu Salvador. A palavra de Deus, aleluia, é a vida, é a verdade e é o caminho, aleluia. Quem não amar a palavra não ama Deus. Pode chorar, pode lamentar. Quem não amar a palavra não ama Jesus. Foi Ele que disse isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E vou dizer mais: se nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, as nossas orações serão atendidas. Deus ouvirá as orações do necessitado. Se nós cumprirmos a de misericórdia, sermos misericordiosos, Deus não trará aquele mal tão terrível sobre os misericordiosos, pois Ele tirará da terra os misericordiosos antes desse dia terrível do Senhor. Aleluia. Mas antes do arrebatamento, o Senhor tem dito: vai trazer aflição sobre o nosso país e alguns outros países. Aí está a palavra do Senhor. Deus continue fortalecendo os irmãos, dando entendimento à santa verdade.